O primeiro erro que muito suporte comete no Honor of Kings, principalmente aqueles que estão começando, é de iniciar o jogo e ele ir direto para a rota do atirador, tá? Ele vai do ladinho, de mãos dadas aqui com a DC dele, acha que tá jogando Wild Rift, acha que tá jogando LoL, e fica aqui, ó, abraçadinho, falando, legal, aqui vai ser uma rota da hora, né? Aqui eu vou proteger meu AD Carry, enquanto isso, na verdade, é um grande erro. Na maioria dos jogos, 90% dos games, aí 95%, você vai começar na rota do meio para pegar a pressão nessa primeira wave, tá? Inclusive é uma coisa que você faz de cuide, geralmente você começa com a primeira skill, que você quer pressão, e aí sim, você tá habilitado a rodar pro mapa, seja para ajudar o seu ADC, seja para ajudar o top, não importa, mas pegar a pressão da rota do meio no primeiro nível é muito importante, porque isso vai definir várias coisas que você pode fazer, desde rotação, rotação de defesa, rotação de ataque, pressionar o buff adversário. Sem essa pressão na rota do meio, você vai ficar muito limitado. E aí muita gente vai fazer o quê? Vai começar com o atirador, ele pode até dar uma certa vantagem, tirar o flash do ADC adversário ou algo do tipo, mas aí no nível 2 vocês vão tomar gank, porque o suporte e o mid deles puxaram a rota do meio primeiro, vão descer no bot, e aí vocês vão ficar num 3v2 aqui, se aparecer mais alguém pode até ser pior. Então, suporte que fica parado no bot, que começa no bot, fica ali parado, dando cover pro atirador, vai complicar demais o seu time. Claro que vai ter algumas exceções ali, o Yari e o Ming, são heróis que às vezes eles até começam do lado do atirador porque eles não fazem nada pelo mapa, eles não têm pressão nenhuma. Isso às vezes pode até acontecer, mas com a maioria dos heróis aí, com a maioria dos suportes, em 90, 95% das situações, você vai começar na rota do meio. E ó, esse é apenas o primeiro dos 5 erros que eu vou trazer nesse vídeo aqui, que todo suporte, ou que a maioria dos suportes fazem no Rock, e isso impede que eles subam de elo, tá? Se você é um desses daí, fica comigo até o final do vídeo, que você vai sair daqui com uma visão totalmente diferente da rota. Então ó, vai deixando aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito. E let's bora. O segundo erro que muito jogador comete, muito suporte comete, é de não jogar para wave no nível 1. Vamos supor que aqui eu tô nível 1 e aí você tem os minions ali, tudo que você vai tentar fazer é executar ao máximo os minions para que vocês possam pegar nível 2 e aí sim fazer tudo aquilo que eu falei, né? Rotacionar o mapa, de repente trocar com o adversário aqui, tentar roubar um buff, você precisa do nível 2. O que muito suporte faz de errado é que ele vem aqui no nível 1, aí ele quer ficar trocando habilidade com o cara. Aí ele quer dar dano, ele quer bater, e a wave tá aqui, ó, paradinha, e ele tá lá. Não, porque eu tenho que dar dano, porque eu tenho que dar dano. Se o outro time for um pouquinho melhor que o seu, eles vão puxar essa wave primeiro, vão pegar nível 2 na sua frente, e você vai ficar ali igual um bot nível 1, sem fazer nada, e muito provavelmente eles vão virar em você e devem te matar na partida, tá? Então, isso daqui é um dos maiores erros que o suporte comete. Sempre joga pra wave. Primeiro você limpa a wave, depois você pensa em dar dano, depois você pensa em fazer alguma outra coisa. E isso aqui já é meio que uma consequência do terceiro erro, que é não defender os buffs, principalmente no primeiro nível ali no comecinho de jogo do seu Selva. Uma coisa que o suporte vai fazer que é bem comum, é ele puxar a wave o mais rápido que der, e ele vai na ponta contrária de onde o jungle dele começou e verifica se o buff dele tá aqui. Então vamos supor que seu jungle começou no red, cara, você limpa a wave do mid, e depois dá uma olhadinha aqui, dá aquela conferida para ter certeza que não estão invadindo. Porque se o cara estiver invadindo, você vai poder parar, você vai poder chamar o seu time, você vai poder, às vezes, até fazer com que ele vá embora só de chegar um jogador ali e evitar que seu jungle perca esse buff. Isso é muito importante, tá? O seu jungle, você precisa tentar defender ao máximo o buff do seu jungle, porque isso é um dos papéis, não só do suporte, é o papel do time todo. Mas o suporte, por ele ser um cara mais roaming, por ele andar pelo mapa inteiro, não ficar parado em lugar nenhum, essa daqui é uma das coisas mais comuns de fazer, e pode perceber que pouquíssimo suporte, principalmente ela mais alto, faz. Ele troca aqui, e a primeira reação dele já é querer invadir, já é querer ir pra selva, ele quer roubar uns campos jogando de suporte. Cara, não faça esse tipo de coisa, tá? Se você tiver espaço para roubar um campo, alguma coisa do tipo com o seu time, você pode fazer. Sozinho não costuma ser bom. Mas principalmente depois que você ter certeza que o seu jungle não tá sendo invadido, que não estão roubando o buff dele, aí sim você pensa em tentar tirar dos caras, mas primeiro defende o teu. O quarto erro que muito suporte comete, principalmente ali no meio do jogo, é de juntar com o atirador dele e ficar grudado como se eles tivessem nascido juntos. E ó, é uma coisa importante, suporte, em muitas situações, ele vai proteger o atirador sim. Ele vai proteger os carries da sua conta, porque é um dos seus papéis no jogo. Só que você não precisa ficar andando com o cara pra todo canto. Então o cara vem fazer um buff aqui na selva, você vem com ele, aí você ajuda ele. Aí ele vem pro red, aí você vem pro red também. Aí ele vai ali pra rota do meio, você começa a andar junto. E aí você, de repente, se coloca na situação de ser o super protetor, sendo que dependendo do herói que você tá, você tem que fazer outras funções pelo mapa, além de proteger o seu ADC. Então, vou dar um exemplo clássico aqui, o Fera Selvagem. O Fera é um herói que ele abre moita. Então, se você não sabe se tem alguém aqui na frente, você já vem abrindo moita, você já vem rasgando.
Se o seu time precisar avançar na selva adversária, você tem que estar aqui para entrar na moita, já jogando skill e vendo se tem alguém. Você não pode ficar do lado do seu atirador o jogo inteiro. Você tem um papel, muitas vezes, de dar visão pro seu time. E eu tô dando um exemplo do Fera, mas tem outros suportes que eles vão fazer isso de forma diferente. Vamos dizer que você tá jogando de Sumbin. Você não vai poder ficar abrindo todas as moitas do mapa, mas o que você pode fazer? Você pode vir na frente e jogar uma skill para ver se tem alguém ali. Então você vai fazer esse papel. Se você ficar do lado do seu atirador o jogo inteiro, você não vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Você tem que abrir muito espaço pro seu time. Você quer fazer um dragão? Você tem que verificar se tem alguém aqui, jogar uma skill, tentar às vezes dar um face check, voltar, zonear. Muitas vezes você vai se posicionar para jogar uma ultimate num lugar que vai parar o engage deles. Então, você não vai ficar do lado do ADC o tempo todo. E muito suporte em elo baixo, ele fica do lado do ADC e às vezes até atrás, ele fica ali colado, meio que sem atitude, e aí se alguém pular nele, ele vai lá, joga todas as skills, tenta se defender, quando na verdade você tá fazendo, sei lá, 20% do que você tem que fazer no jogo como suporte. Suporte vai muito além de ficar protegendo um cara só. Então, sempre tem esse tipo de noção, tá? Às vezes você vai ter que jogar skills ou você vai ter que dar o seu corpo para pegar informação pro seu time, e com essa informação vocês vão conseguir jogar o game muito melhor. E o quinto erro, já emenda um pouquinho nisso que eu falei, que é não identificar o seu papel nas lutas. Isso serve para todas as rotas, né? Todo jogador tem problema de saber o que ele tem que fazer. Algumas são mais fáceis, como atirador, né? Que o cara fala, eu tenho que dar ataque básico. Então ele até entende um pouco melhor, apesar de não ser só isso, mas é mais fácil. O suporte vai depender muito do suporte que você tá jogando. Então, se você está jogando de Sumbin, você vai ter que jogar mais blocado com o seu time, você vai ter que jogar numa linha ali mais próxima da sua backline, só que às vezes você vai ter que avançar um pouco, você vai ter que pensar quando que você vai usar a sua ultimate. O ultimate do Sumbin é muito quebrado, ela dá silence. Então, se os caras estiverem engajando e você jogar uma ultimate no pé deles na hora certa, além de quebrar qualquer skill que eles possam usar, você vai deixar eles mais lentos por um tempo também. Então isso quebra o engage de uma forma absurda. Você vai ter que pensar em quais momentos você vai usar a sua segunda skill. Não adianta ficar toda hora spamando. Tem minha segunda skill, vou ficar spamando para correr mais rápido. Pensa na hora certa. Pô, eu vou esperar o engage dos caras, quando eles pularem na gente, aí eu seguro a segunda skill, que é pra gente poder conseguir sair, fugir mais rápido, vou jogando uma skill para trás e tudo mais. Isso no exemplo do Sumbin. Se você tá de tanque, você tem que pensar em quem que você vai engajar. Qual que é o herói se você tá de fera? Quem que você vai usar a sua ultimate? Quem que você vai pular? Como que você vai jogar? Às vezes você vai jogar atacando o time adversário, mas às vezes você vai ter que jogar para trás, porque os seus carries estão morrendo muito fácil. Então você guarda a sua ult para ultar para trás, para defender o seu atirador, para defender o seu mago, para defender o seu carry. Então você vai ter que olhar para o jogo, identificar como é que tá o time adversário e o que você tem que fazer. Pensa nisso o tempo todo na partida. E eu te digo, a maioria dos suportes não faz isso, tá? Eles só pegam o seu herói, fica andando de um lado pro outro, e eles usam uma coisa no feeling. Se tiver alguém pulando neles, aí eles gastam tudo. Flecha, faz tudo. Gasta o escudo, gasta tudo que ele pode. Mas aí, às vezes, ele gastou para um herói que não tem nada a ver, gastou num tanque, gastou num herói que nem é uma ameaça tão grande, e aí vai vir um assassino no flanco aproveitando que você gastou tudo, e vai só te matar, vai matar o teu ADC, vai matar todo mundo, porque você é um desesperado que sai soltando skill sem parar, ou porque você não pensa no que você tem que fazer. Suporte é uma lane que você tem que pensar muito o tempo todo. Se você não gosta de pensar, sai de suporte, tá? Essa rota não é para você. Fechou, família? Então é isso, esses são os principais erros de suporte. Eu quero que você deixe nos comentários se tem algum outro erro que te incomoda muito na ranqueada, e se você gosta de vídeos como esse para eu trazer ainda mais aqui no canal, tá? Se for aí embaixo, não esquece de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença, eu espero te ver em um próximo vídeo.